Nós nunca mais vamos ver. Aleluia. Mas nós devemos guardar eles em nossa memória. Esse culto maravilhoso. Deus te visitou nessa noite, irmão. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa. Porque, irmãos, não é o presidente, não é o governador que te visitou nessa noite. É o próprio Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então guarda esse dia 31. Lembra que esse culto, Deus te abençoou de uma maneira especial. Aleluia. E vai te abençoar mais. Amém. Agora nós vamos aprender aquilo que o Senhor tem colocado na memória do pastor divino nesta noite, para que ele possa distribuir a bênção que Deus colocou na mão dele para cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Eu passo a palavra ao pastor divino nessa noite. Aleluia. Pastor, irmãos, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Amém? É bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Estudar um pouquinho a palavra do Senhor, irmãos. Deus é maravilhoso, como já se falou, nós já fomos abençoados. O Senhor já derramou o seu Espírito sobre nós. Agora vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé nesta noite. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, irmãos. Eu sei que a gente fala muito sobre esse texto. Mas é devido, como diz Paulo, para mim não é penoso, para vós a segurança, que eu vos anuncio as mesmas coisas. Esse versículo eu acabei de citar em Filipenses também, só que é 3, verso 1. Aqui nós vamos ler em Filipenses capítulo 3, versículo 12, onde lemos assim: não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui tão preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quando já somos perfeitos, olha só o que Paulo diz: nós que já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Senhor nosso Deus, falai conosco, derramai o teu Espírito sobre nós, nos ensina, Senhor, o caminho da perseverança, nos ensina o caminho da fidelidade, nos ensina o caminho, Senhor, de agradar ao Senhor, nos ensina o caminho, Senhor, de conduzir os outros ao arrependimento, nos ensina o caminho, Senhor, de fazer a tua vontade em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, o caminho da perseverança, né? Irmãos, esse texto aqui é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que a gente tem muitas e muitas maneiras de interpretá-lo. Mas não dá para falar sobre esse texto sem falar de perseverança. Porque a perseverança, irmãos, é a base, é a estrutura, é o alicerce da
perseverante. Ele almeja crescimento, ele almeja melhora. Quem serve ao Senhor não fica olhando para trás. A gente olha, claro que olha. Para quê? Olha só, irmãos, o que Paulo diz em Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Paulo falou, Senhor, eu ainda não alcancei. Eu ainda não sou perfeito, mas eu estou procurando, eu estou olhando. Claro que no versículo seguinte ele vai falar, todos que já somos perfeitos. Eu vou explicar essa parte. Então Paulo está falando, eu ainda não alcancei, porque Jesus ainda não tinha voltado para ele ainda. Ele estava escrevendo a carta, estava ensinando os irmãos, estava no corpo. Então ele não tinha alcançado a perfeição ainda, perfeita, como ele desejava. Mas ele tinha um alvo, e o alvo dele é Cristo. Já no versículo 14, o Senhor prossiga para o alvo. A grande questão é, você tem um alvo. Você tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo na vida. E o seu objetivo não pode ser algo subjetivo, tem que ser algo grande. O que eu quero é isso para a minha vida. O nosso objetivo enquanto servo de Deus, eu sei que o primeiro da fila tem que ser um dia herdar a salvação em Cristo Jesus. O nosso compromisso maior está lá em João 14, quando ele diz, eu vou preparar-vos um lugar, quando eu voltar, eu vou pegar vocês para mim mesmo. Então o nosso objetivo é estar com ele, estar com Cristo. Aonde ele estiver, nós vamos estar. Tem crente que fala, o justo vai herdar a terra, não vai haver céu. Irmão, não estou preocupado se eu vou morar no céu ou na terra. Eu estou preocupado se eu vou estar enquadrado em João 14. Cristo diz, aonde eu estiver, você vai estar. Eu quero estar ao lado dele. Mas para mim estar ao lado dele, eu tenho que esquecer muita coisa. E o versículo 14 ainda. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Irmão, você tem um alvo, e nesse alvo tem um prêmio. Qual que é o prêmio? É a salvação eterna. Viver eternamente ao lado de Cristo, num corpo glorioso. Não é esse que vai se acabando, né? Quem tem conta aí no Google aí, tem uma conta no Google, você sabe que lá junto com a sua conta do Google, todo dia lá, determinada pasta onde ficam as fotos, ele te dá uma sugestão. Há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, quem de vez em quando vê isso aqui, levanta a mão, né, Camila? Aí a gente olha, meu Deus, eu era assim, como eu mudei. Camila não mudou, mas eu, há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, tem uma diferença então. Eu estava numa reunião e alguém falou que estava com problema. Está vendo até o cabelo da cabeça. Eu perguntei, é o meu ou é o do fulano? Não, eu tenho muito. Pois é, então se for o meu, está vendo? Né? Tá pouquinho. Tá pouco. Mas o outro pastor lá tinha muito. Então, irmãos, eu preciso saber que eu tenho um prêmio. Qual que é esse prêmio? Um dia eu vou estar com Cristo, irmão. Um dia você não vai estar limitado a esse corpo. Um dia você não vai estar limitado aos problemas que você tem com marido, esposa, filho, conta, doença, tristeza, alegria. Não, você vai estar ao lado de Cristo. E lá é eternamente santo, santo é o Senhor. Lá vai ser só vitória para aquele que herdar. E versículo 15, Paulo diz, por isso, todos quanto já somos perfeitos, olha só, por isso todos quanto já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Olha, no sentido de ser perfeito, Paulo diz assim, olha, não, você já foi salvo, Cristo já entrou dentro de você, você sabe o que você tem que sentir, você sabe o que você tem que fazer. E ele diz, olha, sintamos o mesmo, e se sentir alguma coisa de outra maneira, Deus vai te revelar. Deus vai falar, meu servo, o que você está sentindo, o que você está vendo.
que você está pretendendo não é bom. Mas para isso eu tenho que ter comunhão com Deus. Então perseverar é ser constante. Perseverar é prosseguir, é continuar, é caminhar. É ser firme. E não mudar mesmo se as coisas mudarem. A gente toma uma decisão na vida. E tem hora que dá vontade de voltar atrás. Mas eu lembro de Hebreus 10:35. Meu justo virá pela fé, se ele retroceder. Hebreus 10:35 até 39, 40. Tem esse texto. 35 é com efeito necessitar de perseverança. Então preciso de perseverança para me alcançar a promessa. Eu preciso não olhar para trás. Eu não posso olhar para os lados. Eu não posso olhar como está a vida do outro. Eu não posso não basear minha vida na sua fé. Falei que esses dias, o pastor Geraldo Afonso citou o Deus de cada um. Nós temos o mesmo Deus, mas cada um tem sua fé. Eu tenho de uma forma, o Jaci de outra, o Rui de outra. A fé minha vai até determinado ponto, a do Jaci vai até mais, a do outro vai um pouquinho mais. Porque Deus age na nossa vida de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa que a gente acredita. Porque se você não acreditar, não adianta nada. Mas se você acreditar, vai dar certo. Jesus não mostrou a importância de perseverar, alcançar a salvação, mas ele simplesmente demonstrou, ele incentivou a sua igreja a nunca desistir. Lá em João 16 ele fala isso. Mateus 24, 13 também fala. Aquele perseverar até o fim será salvo. E ainda voltando aqui no nosso texto aqui, de Filipenses 3. Mas naquilo que já chegamos, andemos. Olha, você está na fé há quanto tempo? Há quanto tempo você está orando? Há quanto tempo você está lendo a Bíblia? Estudando a palavra de Deus todo dia. Então você anda de acordo com o que já chegou. Você já andemos, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Você vai andar segundo a regra da palavra de Deus. Nós não podemos fazer como muitos estão fazendo aqui no Brasil. Estão ignorando a Constituição. Os juízes estão passando por cima da Constituição e agindo segundo o seu pensamento, segundo o seu querer. Não, servo de Deus, ele age segundo a palavra do Senhor. Eu não posso ir contra a palavra. Lembra quando Satanás tentou a Cristo? Lembra que Cristo respondeu? Por ser tu és filho de Deus, pula daqui até embaixo. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece nem caia. O diabo citou a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Só que o Senhor falou, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Nem só de pão viverá o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus, disso o homem vai viver. Irmãos, o cristão tem que aprender a ler a Bíblia. O cristão tem que aprender a se contentar na palavra. Mas eu estou falando de perseverança, eu estou falando de oração, eu estou falando de prosseguir, eu estou falando de nunca desistir. Você vai ser tentado a desistir? Claro que não. Por que Cristo, quando estava orando, enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas não faça segundo o que eu quero, mas segundo a tua vontade. Aqui era a natureza humana. Era o Filho de Deus sabendo, a tortura vai ser grande, vai ser muito a dor, mas eu estou disposto a pagar o preço. O crente tem que pagar o preço, irmão, pela sua fé. Você já chegou até aqui, você não vai desistir. Você não pode desistir tão fácil. Irmãos, olha, Deus apareceu para Noé, falou com ele, Noé escutou a voz de Deus. Faz uma arca.
300 côvados, 150 de largura, 150 metros, aproximadamente uns 70 metros de largura. Lembrando, mais uma vez, naquela época não tinha madeireira, para ir lá buscar madeira. Naquela época não tinha motosserra. Naquela época não tinha nada disso. Noé provavelmente teve que fabricar machado para cortar a árvore. Noé teve que lavrar as tábuas de um por um, manualmente. Você acha que foi fácil construir uma arca? 3 homens, 4 homens, Noé, sem cães de pé, só 4 homens construindo uma arca de 150 metros, por aproximadamente 20 ou 30 de altura. Não era fácil não, irmãos. Mas Noé estava disposto a pagar o preço para salvar a sua família. Noé estava pagando o preço. Ele foi humilhado, desprezado, criticado, porque Noé construiu uma arca em terra seca. Não havia lugar para pôr a arca. O povo chamava ele de maluco. Mas ele não desistiu. Era a sua família, era a sua vida. Irmão, quando a sua vida depender da sua oração, quando a sua família depender da sua oração, da sua fé, você ora, você tem força. O pai que vai trabalhar doente, ele vai porque sabe os meus filhos precisam. Já vi o Lázaro me contando isso muitas vezes aqui na igreja. Quantas vezes ele já falou que já levantou o Lanzinho que está aqui, a filha, sabe? Quantas vezes ele já levantou para 2, 3 horas da manhã para levantar e tocar bezerro por fazendeiro quando ela tinha 11, 12, 13 anos, sem uma roupa para cobrir. Eu lembro que ele me contava, uma vez ele falou para nós que quando a vaca levanta, a grama fica quente, né? Lembra, Nessa? Falou assim, eu deitava ali para esquentar um pouquinho. Lembra disso? Por quê? Compromisso. Era criança, mas já era comprometido. Era adolescente, mas já tinha compromisso. Cresceu, criou família, educou os filhos, porque tem compromisso. Você tem que ter compromisso, irmãos, com a sua fé, com aquilo que você aprendeu. Então Noé foi chamado de louco, mas ele viveu a sua vida. Aproximadamente levou 100 anos para construir a arca, mas ele fez. Um dia ele levantou e Deus falou: Noé, vai aparecer um monte de animal aí, manda entrar tudo e eu vou fechar a porta da arca. Um dia a porta fechou. O povo um dia bateu de fora: abre a porta, Noé, está chovendo, nós vamos morrer. Foram lá, a porta foi fechada por Deus. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus. Um dia Deus vai fechar a porta. Um dia Deus vai fechar a porta. Assim como Deus usou Noé, Deus usou Josué para derrubar as muralhas de Jericó de uma maneira totalmente diferente. Josué rodeou a cidade todo dia. No 7º dia ele rodeou 7 vezes. Na 7ª vez tocou a trombeta e as muralhas caíram. Você vai ter que rodear a cidade. Você vai ter que tocar a trombeta. E tocar a trombeta é oração. Você vai ter que buscar o Senhor. E Deus vai responder a sua oração. Como eu já disse aqui mais cedo. Deus vai responder porque Ele é Deus. Não é porque eu falo. Não é porque o irmão já se fala. É porque você tem fé. É porque você tem fé nele. É porque a sua fé está colocada no Senhor. E quando você põe a fé nele, funciona. Então, assim como Deus usou tantos homens e mulheres de Deus, Deus vai usar você também. Você não vai poder desistir. Eu gosto muito do que Ruth falou para Noemi. Quando Noemi estava indo embora, voltando para sua terra, chegou lá, casada com o marido e 2 filhos. Quando foi voltar, não tinha nada. Talvez levou, não vou nem falar uma mochila que a gente usa hoje, levou o que ela tinha no saco, como era costume antigamente, jogou nas costas e ia embora, sem nada. As suas 2 noras que ia seguir, ela falou: não dá, já sou velha. Uma foi embora, Orfa foi embora, mas Ruth se apegou a ela. E eu fico pensando, por que Ruth se apegou com aquela mulher? Porque
As pessoas têm que ver em você que você é fiel. Algo que não está vendo em ninguém tem que ver em você. Amor, domínio próprio, temperança. As pessoas têm que ver os frutos do Espírito em você. Eu ando muito na cidade. Eu nunca vi, mas assim, as pessoas debaixo de uma árvore dessas que enfeita a cidade, jogando pedra nela. Nunca. Mas embaixo do pé de manga, onde tem uma goiabeira, onde tem uma laranjeira, todo mundo passa, às vezes, como tenta pegar, joga uma pedra, pega uma vara, porque o fruto é bom. O fruto é doce, o fruto é bom. O crente tem que ser árvore frutífera. Então nós não podemos olhar. Então o que é que Ruth falou para Noemi? Não me tente para te deixar, porque aonde você estiver eu vou estar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Só a morte vai separar de ti. Noemi viu essa mulher está decidida. E eu vou seguir. Vamos então. E ela foi. E Ruth foi para Noemi, a filha que ela não teve. Ruth foi para Noemi, a família que ela não tinha. E Ruth foi para Noemi, quem andou, quem sustentou Noemi foi Ruth. Quem abençoou não foi Noemi que abençoou Ruth. Ruth abençoou Noemi. Uma abençoa a outra. Você tem que abençoar quem está do seu lado, a sua família, e eles vão ser abençoados porque você é abençoado. Vamos ficar em pé. Então não desista, irmão, jamais. Para de olhar para os lados. Como eu falei domingo, se eu preciso, não olhe para lado nenhum. Porque tem hora que a gente olha, a gente desanima. Fala, Senhor, tem hora que a gente tem que ler o Salmo 73, por assim. De vez em quando o crente tem que voltar lá no Salmo 73. Senhor, olha, eu quase desviei. Pouco me faltou para que eu me resvalasse nos pés. Eu invejava a prosperidade do ímpio. E lá o salmista vai contando e contando. Mas lá no final, lá na metade, quase no final do capítulo, ele fala: até que eu entrei no santuário de Deus e atirei com fileiros. Tem gente lá fora que está bem, irmão, está próspero, abençoado financeiramente, mas não tem compromisso com Deus. Se tiver abençoado financeiramente, compromisso com Deus não é problema. Porque o crente pode ser abençoado, o crente pode ser rico, pode ser próspero, ele não pode, como o Billy Graham falou, você pode ter riqueza, o que não pode a riqueza ter você. Jó era rico, era próspero, mas a riqueza não mandava nele. Ele perdeu tudo e glorificou o Senhor. Então eles não têm compromisso com Deus e um dia vão embora e fica tudo. Mas nós, se você tem compromisso com Deus e é fiel, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite. Derrama a tua bênção sobre cada lar aqui representado, cada família. Ó meu Deus, abençoa, cura, liberta. Visita a Igreja Pentecostal Unida do Brasil aqui em Goiás. Visita a Igreja Pentecostal Unida em todo o Brasil. Levanta a tua mão sobre esse povo e abençoa. Levanta a tua mão sobre esse povo e corrige e faz a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sábado e domingo estamos aqui em nome de Jesus.